pessoal. Gente, esse é o Elton. O Elton é nutricionista mineiro como eu, né, Elton? Somos mineiro, Aito. Somos mineiro, mineiroca. Final de semana passada eu estava lá no Rio Grande do Sul, aí o pessoal falou que era mineirucho. É mineirucho. Na verdade, agora é mineiro, morando no Rio, mas também é apaixonado pelo Sul. Olha isso, que maravilha. Legal. Eu estava conversando com o pessoal, a gente vai falar hoje sobre vários pontos importantes, né, Elton? Relacionados ao emagrecimento, ao aumento de massa muscular, termo que a gente chama de recomposição corporal, né? Isso é muito importante para que a gente consiga alcançar longevidade saudável, que é um objetivo nosso com os nossos pacientes. A gente trabalha em parceria, eu e o Elton, então assim, trabalho sempre em equipe, os resultados são melhores, né, Elton? Sim. E aí eu quero que você se apresenta para o pessoal, quem que é você, conta um pouquinho de você, para a gente começar a falar o que o povo quer ouvir. Né? Tá. Fazer dicas para essas pessoas. Primeiramente, quero agradecer o convite, tá? Agradecer o pessoal que está aí. Eu sou nutricionista, né, como você falou. Tenho formação em nutrição funcional e esportiva, especialização. Tenho certificação também em psicoterapia, que é um pouco dessa terapia que eu envolvo um pouco na minha prática clínica. Certificação internacional também em nutrição esportiva. E estou agora fazendo uma pós-graduação em medicina integrativa, para englobar tudo e fechar tudo. Bom, estou na prática clínica há mais de 15 anos, né? E como você mesmo mencionou, e falar um pouco de mim, eu fico um pouco tímido. É mais fácil falar das pessoas. Mineiro tímido? Então acabou ficando um pouco. Mas eu digo que você é um profissional bastante competente e assim te trouxe para perto de mim justamente por toda essa sua qualificação, né? Esse seu olhar mais abrangente do paciente, porque hoje não dá para a gente pensar numa doença isoladamente, né, Elton? Corretamente. Então, assim, a pessoa que chega para a gente não é o obeso, não é o hipertenso. É a Patrícia, é o Ricardo, né, que precisa aí de uma avaliação de forma integral. E aí vem as práticas integrativas aí no meio disso, essa abordagem mais macro do paciente, onde o que importa para a gente é a totalidade dele. Né? Então vamos lá. O que você colocou é bem interessante, né, doutor? Porque assim, por trás daquele problema que a pessoa tem, como que ela desenvolveu? Abafou um pouquinho, El. Peraí, deixa eu... Melhorou. Então, por exemplo, por trás daquela pessoa, né, que desenvolveu aquele problema, o que levou aquela pessoa a ter aquele problema? Então, se nós não tivermos essa visão do que trouxe a pessoa naquele presente, daquela forma, e enxergar isso daí de uma forma integrativa, né, vai só alimentar o problema, não vai ser uma solução. E um detalhe que você colocou aí que é super importante, que a recomposição corporal, ela é o ponto mais importante depois de uma perda de peso, porque a pessoa está recompondo aquilo ali para sustentar aquele peso a longo prazo. Porque hoje se a gente digitar aqui no Google, vai aparecer como perder peso, vai aparecer lá diversos tipos de dieta, mas aquilo ali vai ter um custo a longo prazo. Como é que você vai perder esse peso? E o que você vai recompor disso daí? Infelizmente, né, eu estava vendo um dado hoje, estima-se que 76% da população ela tenta mudar o estilo de vida, só que só 16% consegue ter esse sucesso, né, de sustentar esse peso a longo prazo. E aí que entra essas questões, né, de recomposição. Justamente. Assim, a gente sabe, né, Elton, que hoje, infelizmente, né, o sobrepeso, a obesidade é uma pandemia, aumenta expressivamente ano a ano no mundo inteiro, aqui no Brasil isso não é diferente. Por que eu trabalho por emagrecimento? Eu falo muito isso aqui com o pessoal, porque o emagrecimento, a perda de gordura corporal vem acompanhado de prevenção de adoecimento cardiovascular.
A obesidade, ela é um fator de risco importante para o surgimento de pressão alta, colesterol alto, uma outra doença muito importante aí, que é a aterosclerose. Isso é diferente do colesterol alto. A pessoa pode ter colesterol alto e não desenvolver uma aterosclerose, né? Mas não necessariamente todo mundo que tem aterosclerose, que é a formação de placa nas artérias, precisa ter colesterol alto. A gente vê muitas pessoas com colesterol dentro da normalidade, mas por estar com o corpo extremamente inflamado, né? E aí inclui esse excesso de gordura corporal, essas citocinas inflamatórias, a diabetes, uma alimentação mais rica em açúcar ou em carboidratos, faz com que esse colesterol vá depositando nas artérias. Então, assim, não tem como você pensar em saúde cardiovascular sem pensar em melhorar a composição corporal, né, do paciente. E aí que entra o nosso trabalho junto. A gente entender a necessidade, né, de cada um e pensar na individualização, gente. A individualização é sempre o melhor caminho para a gente poder ter sucesso, né, nos tratamentos. E aí a gente discute muitos casos, né, Elton? Justamente para a gente ter abordagem. E as pessoas perguntam, né? Jejum intermitente é bom? Né? Qual que é a sua visão, por exemplo, né? O seu olhar com relação ao jejum intermitente para um perfil de paciente nosso que seria uma boa estratégia? É uma estratégia adequada para todo mundo? Você pensa assim? Ou tem que individualizar mesmo? Eu acho assim, tem que individualizar. Vou falar dois contextos, tá? Se a gente pega uma pessoa que já tem uma tendência a um distúrbio alimentar, mas não tem um problema cardiovascular desenvolvido, aquele jejum intermitente, talvez para ela possa ser ali uma coisa ruim, porque ela pode às vezes achar que na janela que ela tem para se alimentar, ela pode comer compulsivamente. E aí acaba, vamos dizer, esse desbalanço ele não fecha. É verdade, porque assim, na verdade, por que as pessoas ganham peso, né? Porque na verdade tem um superávit calórico, né? Superávit. Agora, quando a gente fala de um perfil onde tem ali uma obstrução, por exemplo, de carótida, tá? Me corrija se eu estiver errado. Igual eu já vi aqui de pacientes, né? Já tem ali uma tendência, um risco maior para doenças cardiovasculares, você já avaliou ali, né? Cara, o jejum intermitente para ela tem bons resultados em redução do comprometimento da carótida. Então, aquela, por exemplo, carótida de 60%, de 30%, você consegue diminuir esse risco maior. E aí... Desculpa interromper, mas um perfil bom de jejum intermitente de paciente é aquele paciente, por exemplo, que tem resistência insulínica, né? O paciente também, eu ia chegar lá. Sim. Por quê, né, na verdade? Bom, porque você acaba conseguindo equilibrar mais, dosar mais os níveis de glicose, sem fazer com que essa insulina ela fique subindo e descendo, fazendo o que a gente chama de montanha-russa. É o pico de insulina. Os picos de insulina. Então, assim, o que é interessante as pessoas também entenderem é que sobrepeso, obesidade, então, tem que ser visto como uma comorbidade, como uma doença, né? Que é um fator de risco para outras doenças como pressão alta, infarto, colesterol alto, ansiedade, depressão, né? E que existe um tratamento medicamentoso, né? Exatamente. E assim... ainda tem muito preconceito, as pessoas julgam muito o tratamento medicamentoso, como se fosse um demérito, precisar tomar um remédio para poder emagrecer. E aí a gente tem o Ozempic, por exemplo, hoje, né, que é muito usado e infelizmente muito prescrito de forma às vezes automedicado, né, e de forma incorreta. O grande problema de qualquer medicamento é a automedicação e o não acompanhamento dessa substância no organismo, né? Mas quando se fala em tratamento medicamentoso da obesidade, a gente tem hoje várias classes de medicamentos
que a gente que são algumas aprovadas diretamente para o tratamento já da obesidade, que é o que a gente fala on-label para o tratamento. Dentre elas, por exemplo, a gente tem aí o Ozempic, né? Mas a gente tem outros medicamentos que também tem uma comprovação que a gente utiliza como se fosse, o termo que se usa chama off-label. É como se essa medicação não tivesse sido produzida para aquele fim, mas acaba tendo resultado. Gente, tratamento de obesidade não tem que ter medo quando for necessário utilizar remédio. Uma coisa, né, é a pessoa estar 5 quilos acima do peso, e aí, nesse sentido, a prática regular de atividade física, a alimentação, muitas vezes resolve isso sozinho. Mas qual que é a sua visão nesses pacientes, por exemplo, que estão 20 quilos acima do peso, né? Já estão com obesidade grau 1, grau 2? Por que que eu acho, a minha opinião é o seguinte, né? Tem duas coisas que não adianta você fazer sem mudar o estilo de vida. Medicamento para depressão e medicamento para sobrepeso. Eles não vão, só tomar eles não vai te resolver. Você tem que fazer, como se diz, o dever de casa. E você falou muito bem aí, né? O sistema cardiovascular é o único sistema em que ele não tem folga. Ele é contínuo, né? Então, se você parar para pensar, por exemplo, quantas pessoas em que morrem de doenças cardiovasculares, se eu não me engano, acho que não sei quantos segundos, né? No mundo, é assustador. É assustador. E aí eu entro adentro nessa questão dos medicamentos. Hoje em dia, não dá para a gente fechar os olhos para alguns medicamentos. Só que eu acho um erro, tá, não pedirem receita. Porque isso, para mim, é um absurdo. Na minha opinião, é um absurdo esses medicamentos serem vendidos da forma como vendem, sem um pedido de receita médica. Só que eles tiram a fome, mas não te tiram a mania de comer. E aí a pessoa ela usa, às vezes, né, como uma forma assim, não, eu tenho um evento daqui 3 semanas e eu quero usar para emagrecer para eu caber no vestido. Tá bom, ela vai caber no vestido. Só que o rebote depois acaba, vamos dizer assim, vou usar uma analogia, como se fosse uma boia de trator, você esvazia ela para colocar ela dentro de alguma coisa, depois você vai encher ela novamente na hora que você tirar o medicamento, não mudou os hábitos alimentares. Isso que você falou é muito interessante mesmo, né? Porque todo tratamento precisa ser acompanhado de modificação de estilo de vida, né, Elton? Então, assim, a base de qualquer tratamento, seja para pressão alta, para colesterol, para coração enfraquecido, que é insuficiência cardíaca, para arritmia, para ansiedade, para depressão e para obesidade, isso não é diferente. A modificação do estilo de vida, que inclui alimentação saudável, prática regular de atividade física, é a condição essencial. A questão é que muita gente não consegue apenas com o plano alimentar. O plano alimentar é fundamental. E hoje a gente nem fica falando mais em dieta equilibrada, né, Elton? A gente usa o termo realmente padrão alimentar individualizado, né? Individualizado. E aí o que acontece? Né? Essa pessoa recebe, às vezes, esse plano nutricional, pessoa que está com 20 quilos acima do peso, 15 quilos acima, uma obesidade grau 1, e perfeito, aquele plano é perfeito, né? Por quê? Porque ali contém o que precisa para que ela faça déficit calórico. Porque para emagrecer a gente precisa fazer déficit calórico. Mas, na hora de executar, ela não consegue, porque a fome é muito grande, a compulsão por alimento é muito presente, a ansiedade é muito vigente, e aí ela acaba abandonando o tratamento, né? Por quê? Aí porque ela é fraca. fazer uma observação. Claro. A gente, eu e você, né, nós temos muita sintonia em relação a isso daí. Então, um dos maiores desafios é fazer com que o paciente ele tenha uma adesão à dieta por o maior tempo possível, né? E aí nós avaliamos ali as questões nutricionais, as deficiências
né, nutricionais em termos de vitaminas e minerais, para não haver um déficit calórico inadequado ali, de uma restrição muito severa, e mexer em partes onde a gente não vai conseguir mexer. A minha preocupação muito é essa, onde, por exemplo, um déficit calórico muito grande vai mexer nos centros de compensação, como, por exemplo, vai alterar, por exemplo, a tireoide, fazendo desenvolvendo aí um hipotireoidismo, por exemplo, sim, ou passageiro ali, né, de Hashimoto, ou pode, às vezes, gerar episódio de compulsão alimentar em algum momento, ou então, às vezes, a pessoa vai ficar fraca para ir treinar. Então, a nossa maior preocupação, primeiro, é a adesão do paciente ao maior tempo possível. A gente pode falar. Associado, né, garantir essa adesão a alcançar os objetivos desejados. A gente trabalha muito com a reeducação alimentar e reprogramação mental do paciente, né, Elton? Porque, gente, não adianta fazer dieta de 600 calorias, de 1000 calorias. Não existe padrão, isso tudo vai depender, né, da avaliação da sua composição corporal e da taxa metabólica basal, que a gente avalia, né, na nossa prática hoje aqui, com a bioimpedância. E aí, com base nisso, a gente consegue fazer o cálculo para ver quantas calorias você precisa por dia, né, para manter, e o que isso significa? Para manter o seu organismo em perfeito funcionamento. Porque quando faz déficits calóricos expressivos, o que acontece? Suas células sofrem, seus órgãos sofrem, e é por isso, justamente, que entra em hipoatividade e começa a apresentar alguns problemas de saúde que deveriam terem sido evitados, né? Então, a gente que trabalha com saúde, é muito importante ter tudo isso muito bem alinhado, porque não basta, se você quiser emagrecer, é fazer déficit calórico. Agora, você vai emagrecer como? Vai emagrecer perdendo massa muscular? Vai emagrecer de 5 quilos que você perde, 2 é de água, 2 de massa muscular e 1 é de gordura. Isso é um emagrecimento saudável? De forma alguma. E acaba que a pessoa ela vai fazer com que a taxa metabólica dela, né, reduza mais ainda, porque ela perdeu massa muscular, vai fazer com que, às vezes, o tipo de dieta altere ali aquele microbioma intestinal que já está alterado, e isso vai refletir em outras questões a mais aí, que a gente pode falar mais um pouco aí, e, enfim, é isso que acontece, né? O preço, às vezes, de uma dieta muito restrita, gerando episódios de compulsão alimentar, fazendo alterações como, por exemplo, aumento de cortisol, baixando testosterona e havendo um catabolismo muscular. Você falou um ponto importante aí, que é o do intestino, né? Microbioma intestinal. Não tem como a pessoa emagrecer, a pessoa evitar doença cardiovascular, se ela não tratar o intestino, né? Se esse intestino não tiver normal funcionante, né? E o que é isso, gente? Não é ir ao banheiro todo dia, né, Elton? Não basta só isso, né? O que é o intestino funcionante? O intestino funcionante é onde ele tem ali, né, um microbioma, aquele bioma intestinal ali, com mais bactérias gram-positivas, que a gente chama, e menos bactérias gram-negativas, onde ele diminua a passagem, por exemplo, de lipopolissacarídeos que vão fazer com que aumente as sinalizações mais inflamatórias no corpo. E aí, ou seja, aquela pessoa que vai ao banheiro, né, tem o formato das fezes. Tem o formato das fezes de aspecto tipo uma banana, lubrificado, não tem dificuldade para poder evacuar, para fazer o cocô, vamos dizer assim, né? Não tem produção excessiva de gases ao longo do dia, né? Isso tudo quer dizer que a população de micro-organismos, o que é isso? A gente é colonizado por bactérias, por fungos, e isso está no nosso trato gastrointestinal, né? Quer dizer que sua saúde intestinal
está preservada. E se a saúde intestinal está preservada, na hora que você come, por exemplo, uma proteína, você consegue absorver. A gente vê, às vezes, paciente que não entende, nossa, fala comigo, nossa, doutor, mas eu como carne, eu como fonte de ferro e meu ferro fica baixo. Aí, por quê? Você está inflamada, seu intestino não está funcionando adequadamente, apesar de você comer, você não absorve isso, né? Então, assim, hoje não tem como a gente pensar em, por exemplo, emagrecer e emagrecimento sem primeiro desinflamar, antioxidar, organizar a casa e colocar esse intestino funcionando. E uma coisa interessante que é o seguinte, é a melhora, por exemplo, da captação de glicose, de vitaminas do complexo B, que são relacionados à cognição, à energia, à vitalidade, à disposição, são dependentes do intestino. Então, às vezes, aquela pessoa está se sentindo cansada, acorda fadigada, tem a memória ruim. Exatamente, o problema está ali no intestino, porque não está conseguindo absorver, por exemplo, as vitaminas do complexo B ali, dentro desse intestino que está em desbiose intestinal. É isso aí. E aí a gente vê, às vezes, assim, que quando a gente faz o nosso planejamento, né, com os nossos pacientes, a gente leva muito isso em consideração. Na hora que você coloca esse intestino funcionando, por exemplo, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora. Por quê, gente? Mais de 90% da serotonina, hormônio do prazer, aí, ó, é produzido no intestino. Se se o intestino não funciona corretamente, a chance de ter ansiedade e depressão aumenta. Um outro ponto importante aí, se você está ansioso e depressivo, você come mais. Se você come mais, você vai engordar, porque você vai optar por alimentos mais calóricos, né, que são os alimentos para trazer. E por que calórico? Doce. Porque o doce age no seu cérebro no mesmo canal de prazer, de te trazer a sensação de prazer, que, por exemplo, essa serotonina causaria nas pessoas que têm o intestino funcionando adequadamente. Então, assim, a ansiedade, né, a busca pelo doce resumindo, na verdade, é a busca pelo prazer. E aí se torna uma compensação. Então, vocês estão vendo que não tem como a gente dissociar as coisas, né? Não tem. Agora, um outro ponto interessante que é o seguinte, esse microbiota intestinal, quanto mais diversificada e em equilíbrio, ela aumenta mais a concentração, por exemplo, de mTOR, que está ligado ao aumento da síntese proteica muscular e, consequentemente, ao aumento da força muscular. E aí entra a questão que a gente estava falando, de recomposição corporal, que começa, por exemplo, pelo intestino. E aí é interessante uma coisa que você falou aí, né? Que a questão do doce, por exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, não, vou comer, então posso comer um doce diet ou light, né? Só que isso, às vezes a gente vê, por exemplo, algumas barrinhas de proteína onde é adoçado lá com xilitol, com outras coisas. Existem barrinhas de proteína boa, tá? Mas algumas, vamos dar uma citar algumas aqui. Dica aí pro pessoal de barrinhas de proteína boa. Tá, eu gosto muito da Bio2 Protein. Bio2 Protein, ó, Clean Label. A Equalid lançou uma muito boa também, chamada Body Protein Bar, também que é muito boa. Tem uma outra da Essential, chamada Radiance Joy, também é muito boa. Agora, tem umas outras aí que às vezes o paciente me manda foto que eu falo, cara, sai disso daqui. Então o intestino vai embora. Porque às vezes a pessoa ela quer matar a vontade de comer doce dela comendo doce. Só que o doce, light ou diet. E aí, quando a pessoa ela consome esse doce se comunica com o cérebro, envia mensagem para o intestino, se não me engano, envia nervo vago. O intestino cobra aquela glicose, só que não chega a glicose, chega adoçante. E aí ele recomunica de novo com o cérebro, com as papilas gustativas e pede novamente o doce. É um vício. Então, comer doce. Se torna um vício, né? Torna um vício. A pessoa, assim, acha que pode comer, por exemplo, essas sobremesas diet, light, zero açúcar. Às vezes é preferível ela, vamos dizer, final de semana ali ter uma exceção de um doce de verdade do
que exatamente ficar matando a vontade dela de comer doce diariamente com esses tipos de sobremesa. O que eu faço com os meus pacientes que vêm aqui, quando a gente conversa com eles, né? Porque às vezes eles têm muita vontade de comer doce, né? E aí aqui, gente, ó, umas barrinhas de chocolate da Essential Nutrition. Essa barrinha aqui de chocolate, ela mata muito a vontade do paciente de comer doce. Por quê? E além disso, aqui contém substâncias que são benéficas para a saúde. Para vocês terem ideia, essa barrinha ela contém 7,3 gramas de whey protein, 1,8 gramas de óleo de coco, tem fibra, cerca de 3,4 gramas de fibra, não tem nada de gordura trans e não tem adição de açúcar, esses chocolates. Então, esses chocolates aqui tiram muita vontade nesse processo de dessensibilização e reeducação, porque assim, é aquilo que a gente tinha conversado, né? Não adianta montar uma dieta, um plano alimentar maravilhoso, excluir dessa pessoa o doce dela. Não dá. Por quê? Ela não vai conseguir aderir enquanto ela não tiver uma produção de serotonina adequada, enquanto a papila gustativa não for dessensibilizada. E isso aqui serve muito para isso. Às vezes a gente fala assim com o paciente, né? Você vai voltar em mim daqui 3 semanas, ou daqui 4 semanas. Você tem uma barrinha dessa para você comer por semana. Né? É uma forma desse paciente até começar a se reeducar. E aí a gente trabalha as questões do gatilho. Né? Por que você está pegando a comida? Por fome? Por desejo? Eu faço uma pergunta às vezes para o ansiedade? paciente o seguinte, que é muito boa essa. Até vou com uma palestra que eu montei uma vez. Eu coloquei uma foto. Quando você está com fome, você quer comer um ovo ou um Kinder Ovo? Se você tiver com fome, você vai comer o ovo. Se você tiver com vontade de comer, sem fome, você vai escolher o Kinder Ovo. Só que dentro do Kinder Ovo vai ter uma surpresa. Aí você não sabe por que você não tem resultado. É isso. Justamente. Então, assim, eu estou aqui cheirando meu óleo essencial, viu, gente? Isso aqui é muito importante para poder... tem vários... A gente tem estudos que mostram o benefício do óleo essencial para a saúde. Né? Mas, então, pensando em prevenção, né, cardiovascular, né, não tem como a gente fazer um trabalho sem levar em consideração essa boa composição corporal. E não é incomum, às vezes, pessoal, isso aí é importante a gente dizer, então, assim, que você fique bem claro que a obesidade como uma doença, uma comorbidade, que pode gerar outras doenças, inclusive as cardiovasculares, que são as principais causas de morte no mundo e no Brasil também, que existe tratamento, que é possível, que existe um tratamento não medicamentoso, que é fundamental, né? Mas que existe também o tratamento medicamentoso para te dar suporte para poder passar por esse processo. Tem que ser encarado como uma doença, porque toda doença existe tratamento. Se você tem hipertensão, vamos falar, né? Aqui, quem tem pressão alta ou colesterol, qual que é o tratamento não medicamentoso que você prescreve para eles na sua alimentação para poder ajudar a melhorar a pressão? Para melhorar a pressão... Ou colesterol. O colesterol... Ó, eu vou dar uma dica aqui que eu gosto muito, tá? Vou falar o que eu coloco na prática clínica e que tem estudos embasados, né? Alimentação, assim, né? Tá, isso. Aveia, tá? Que tem beta-glucana. Maçã, também, que tem quercetina também, que ajuda a baixar colesterol. Ambos ajudam muito a baixar colesterol. Esses, quando eu tenho algum paciente que ele tem hipercolesterolemia, eu não abro mão. É maçã e aveia. Fala 2 para a pressão. Agora, para pressão, eu gosto, sim, do cacau, tá? O cacau, ele tem os flavonoides do cacau que são potentes antioxidantes. Então, a gente pode pensar até mesmo num chocolate, só que com uma concentração de pelo menos 80% cacau e, lógico, sem açúcar. Mas assim, sem açúcar que eu digo ali vai ser mais difícil, mas ter ali um pouquinho de açúcar. E outra coisa, não mastigar, colocar na boca e deixar derreter. Que aí
vai passar à vontade. Então eu penso no cacau, eu penso também aí para hipertensão, tirar o sal, mas fazer os temperos, aí usar as ervas, né, orégano, açafrão, cúrcuma, E isso que você está falando é interessante, porque a gente está falando, gente, de compostos bioativos. De hoje, alimentação, uma dieta funcional e individualizada. Por isso que fazer dieta ou restrição alimentar por conta própria vem acompanhado, a chance que tem de vir acompanhado de perda de massa muscular, de desequilíbrio dos órgãos e surgimento de doenças é muito grande. Porque, por exemplo, quando o Elton monta, a gente discute o caso dos pacientes, ele monta um planejamento nutricional, ele está levando em consideração tudo isso, né? A presença desses compostos bioativos, desse poder anti-inflamatório, antioxidante do alimento, e que você vai fazendo ali uma alquimia disso tudo, né, Elton, para poder gerar esse benefício. Mas, por exemplo, né, isso é fundamental, mas tem muito paciente que vai precisar também do tratamento medicamentoso para controlar a pressão, né? Mas, para controlar o colesterol, mas se ele não fizer o tratamento não medicamentoso, que é a alimentação adequada, atividade física, o que vai acontecer daí 6 meses, 1 ano? Mais remédio. Toma mais um remédio, toma mais outro remédio, surge mais uma doença. E é aí que a gente entra, né? Justamente para o quê? Reverter doenças crônicas e, o segundo ponto, diminuir a velocidade de progressão dessa doença, né? E aí a gente pensa na obesidade no mesmo cenário, né? Precisa de tratamento medicamentoso, senão a pessoa não dá conta, não tem jeito, né? Só que o tratamento não medicamentoso é fundamental. Por isso a gente trabalha em equipe. Muita coisa. E, assim, um outro problema que a gente acabou não falando aí, né? É muita coisa para falar em uma live só. É a alteração do ciclo circadiano. O quanto isso compromete metabolicamente, né, do ciclo. Então, quando a pessoa ela troca o dia pela noite, né? A pessoa que dorme muito tarde, acorda muito tarde, ela interfere diretamente nas doenças metabólicas. Pode falar um pouquinho sobre isso daí, que acho que é interessante o pessoal saber aí. Né? Na verdade, é o ciclo do sono e da vigília, né, Elton? Então, assim, quando a gente dorme, nosso organismo está descansando. Quando você está acordado, seu organismo está em atividade. E isso vem acompanhado de uma interação entre vários hormônios, por exemplo, no nosso corpo, né? Ou seja, quando você está dormindo, por exemplo, o que acontece? Seu cortisol diminui, né? Quando você está dormindo, sua melatonina aumenta. Quando você está dormindo, sua insulina diminui, sua adrenalina diminui. Quando você está em atividade ao longo do dia, seu cortisol aumenta, sua adrenalina aumenta, né? E quando isso entra em desequilíbrio, vira uma bagunça, vira uma confusão e seu corpo não sabe responder a essa bagunça. E aí a gente vê, por exemplo, pessoas que não dormem bem, né? Tem insônia. E qual que é a consequência disso? Né? Se você tem uma coisa que a gente chama de variabilidade de frequência cardíaca, que é medir, por exemplo, a sua frequência cardíaca à noite e de manhã, quando você acorda. Quando você tem uma noite de sono boa, você tem uma diferença maior. E essa diferença maior é boa, né? Quer dizer que você conseguiu descansar bem no seu corpo. Então você dormiu com uma frequência cardíaca de 100, mede nesses relógios. Na hora que você acordou, sua frequência cardíaca, vamos supor que está ali de 60. Beleza, você faz isso na segunda, na terça. Aí na quarta-feira você estava estressado, sua frequência não dormiu bem a noite toda. Eu garanto para vocês que na hora que vocês olharem sua frequência cardíaca de manhã vai estar 80, 90, não vai 70, não vai estar os 60. Isso por quê? Porque você teve durante seu sono a sua insônia, né? Cortisol aumentado, adrenalina aumentada, e isso tudo gera adoecimento, né, para o nosso corpo. Somado a isso, né, Elton, fora isso, a questão da ansiedade que acompanha. A gente tem estudos, as pesquisas mostram, né, nas nossas diretrizes,
Pessoas que dormem mal, elas tendem a comer mais ao longo do dia, né? Tem até, eu acho que tem até que tem uma média aí, pessoas que dormem menos que 6 horas, elas têm um consumo calórico médio de 600 calorias a mais do que uma pessoa que dorme 8 horas, às 8 horas. É isso. E aí vem a questão da individualidade hoje, né? Porque a gente sabe também que existe o dormidor curto. O que é isso? Às vezes a pessoa dorme 5 horas por noite e tá tudo bem para ela, né? Mas ela consegue passar nas ondas do sono, né? Mas qual que é isso? Qual que é o parâmetro que a gente usa? Se o sono é ou não reparador, né? E aí a gente tem os sinais de cansaço, fadiga, lentidão de raciocínio, que vai acontecendo ao longo do dia. Se a pessoa dormiu 5 horas, mas ela descansou realmente, esses hormônios que a gente conversou estão mais baixos, o organismo vai estar reparado e vai funcionar melhor, né? E não tem como, mais uma vez, a gente pensar, então, em cuidar, por exemplo, de uma hipertensão, de uma pressão alta, sem melhorar o sono do paciente. Por quê? Porque quando você melhora o sono, você diminui a resposta de adrenalina, você diminuindo essas respostas, você melhora uma resposta que a gente chama, gente, de parasimpática. O que é isso? É uma resposta que te lentifica, e isso a sua pressão controla melhor. Quando a pessoa não dorme bem, ela tende a ter níveis pressóricos mais altos. E adianta ficar dando, por exemplo, para esse pessoal diazepam, porque hoje está muito assim, a pessoa toma um remédio para dormir e um para acordar, né? Então, toma um para dormir e para acordar tem que tomar um outro para poder manter acordado. Mas não resolve a causa. E a causa provavelmente pode estar no seu intestino, que não funciona, no seu excesso de gordura corporal, na sua ansiedade, que na hora que a gente vai mexendo nisso tudo, isso vai trazendo essa melhora e você vai conseguindo executar o que precisa ser executado. Só que isso exige muito o que, né, Elton? A participação do paciente junto com a gente, né? Sim. Foi bem lembrado essa questão, né, do ritmo circadiano, que foi até prêmio Nobel em 2017, né? E foi lembrado que cada órgão nosso ele tem um horário para funcionamento. Então, se a gente sincroniza isso daí, começa a aparecer os problemas, né? Se a gente não pensar hoje, né, de forma global, na saúde de forma global, a gente não vai conquistar uma qualidade de vida ao longo do tempo. Não tem jeito, né? Tem que parar com essa ideia de segmentar, né? Por exemplo, cuidado. Eu vou procurar um remédio ou um médico para cuidar da depressão, um médico para cuidar do meu diabetes, um médico para cuidar da minha ansiedade. Sendo que a gente, com esse olhar que a gente tem, né, essa visão integrativa e macro do paciente, não que as especialidades não tenham seu valor, tem muito, né? Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente é médico, né? Que a gente é nutricionista, que você estudou para tratar tudo, né? Então, o médico, ele precisa avaliar o paciente que chega para mim, não é o hipertenso, né? Mas é o hipertenso que está com sobrepeso, que está com insônia, que está com intestino ruim, e que eu preciso resolver isso tudo para poder entregar para ele, né, mais saúde. E aí, falando de IMC, você gosta de IMC? Bom, boa pergunta, né? IMC, na verdade... O que é o IMC? O que é o IMC? Vamos lá, é o índice de massa corporal, é o peso sobre a altura ao quadrado. E quando a gente faz, por exemplo, pega somente o peso de uma pessoa e coloca ela ao quadrado ali, né? Vai dar, por exemplo, se pegar meu IMC com 1,80m, 85 kg, vai dar o sobrepeso. Mas quando a gente vai para a bioimpedância, que é o parâmetro que a gente mais avalia ali, vai ver que o percentual de gordura, o mais importante é o percentual de gordura, a massa de gordura corporal e nível de gordura visceral. Esses dois pontos são muito mais importantes e completos do que a gente só fechar os olhos para IMC. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma recomposição corporal, às vezes, se fizer o cálculo pelo IMC, vai estar acima. Mas quando a gente vai avaliar lá a redução de gordura, o percentual dessa gordura e a massa muscular, vai estar normal. É isso, né? E assim,
O IMC é uma boa avaliação? Para qual perfil, às vezes, de paciente? Né? Os obesos, né? Então, a gente sabe que acima de 30, obesidade grau 1, 35, até 30, de 35 a 40, tem obesidade grau 2, e aí vai, aumentando a cada 5 pontos, né? Mas nem todo mundo que tem um IMC dentro do normal, né, que é até 24,9, entre 18 e até 24,9, quer dizer que está saudável, né? Não é incomum a gente pegar, por exemplo, é muito comum em mulheres isso. Ou naquela pessoa que vive no efeito sanfona, engordando e emagrecendo, quando a gente vai avaliar ali, essa pessoa ela pode estar magra, né? Às vezes chega uma menina aqui, mulheres magras, visualmente, né? Você olha para ela e fala que ela está magra, parece que ela está maravilhosa, que ela está saudável, parece que ela está saudável. Mas na hora que você vai avaliar o corpo, você vê que ele só prevalece gordura e que a massa muscular dela é abaixo até do limite inferior da normalidade. É uma sarcopenia, né? As pessoas têm que parar, né, Elton, de associar estética corporal com saúde. Não existe essa associação, gente. Nem todo mundo que vocês veem que aparentam estar musculosas, fortes, né? Ou mesmo essas pessoas emagrecidas, é sinal de que está tudo bem com elas. Nem sempre. E é interessante isso, doutor, que é o seguinte, que eu trabalho muito com um público também muito feminino, né? Você também. E às vezes a pessoa ela fala assim, não, eu estou com um percentual de gordura de 18%, que às vezes para a mulher tá bom, porque mais importante é a composição dela, o formato dela. Mas aí ela fala, não, mas eu quero chegar a 14% a 12%. Peraí, que custo que você vai ter na sua saúde e de restrições para você chegar nesses 12%? Quanto isso vai te custar? E será que você vai sustentar? E um outro ponto, que eu ainda faço assim, talvez você não sustente isso e talvez você chegue lá, você vai falar assim, não era isso que eu queria. Eu gostava de mim quando estava com mais volume. Porque a gordura, ela no local certo, na quantidade adequada, ela faz parte do contorno feminino. A gente, né, Elton, a gente preza muito por uma bioimpedância saudável, né? Sim, uma composição saudável. Agora, gente, se você quer ter a sua gordura corporal no limite inferior, por exemplo, da normalidade, e a faixa de normalidade é extensa, depende do que você está disposto a adotar de estilo de vida. É errado? Não é. Mas nem todo mundo está disposto a isso, né? O que a gente não pode é ter gordura e encefalo acima do normal. E não adianta, quem está aqui com sobrepeso, com obesidade, não adianta fingir que está tudo bem, ligar o foda-se. Não adianta, gente. Então, assim, tira a roupa, olha no espelho. Hoje, faça um exercício, tira a roupa e se olha no espelho e se enxerga. Né? Sabe faça uma avaliação paciente, real disso. Né, hoje eu atendi uma paciente de retorno que eu gosto muito desse perfil de paciente, que é aquela paciente que tem um sobrepeso grande, que infelizmente ela teve um problema no joelho, não conseguiu fazer atividade física e ela andou saindo mais da dieta. E ela veio para consulta. E na hora que ela fez a bioimpedância, ela tinha reduzido lá 800 gramas, tá? Muito pouco, pelo tempo que ela... Eu falei para ela, primeiro, eu admiro você que está aqui encarando essa realidade. Você tem o respeito, porque eu sei o quanto você quer mudar e se você fosse em outros tempos, você teria abandonado. Você teria falado assim, deixa eu resolver isso daqui mais para frente. Fica adiando. Só que esse preço de ficar adiando, uma hora a conta chega, não tem como. Só que ela vai virando, essa conta ela vai cada vez aumentando os juros. Aumentando os juros. É isso mesmo. Juros compostos, são juros compostos. Exatamente. E aí vai aparecendo problemas que não tinham antes. Vai aparecendo... Então, assim, o paciente que retorna, mesmo ele não tendo
sair do jeito que ele gostaria, não digo nem ter não tido resultado, porque às vezes se você deve ser igual eu, a gente espera que o paciente ele tenha um resultado completo, perda de peso, melhora da disposição, melhora do intestino e tudo. Mas às vezes só desse paciente ter melhorado, por exemplo, uma das queixas principais dele, que é um cansaço, ou ter melhorado a constipação dele, e mesmo ter perdido ali algumas gramas, já está bom. É isso. Eu já estou feliz com isso. Ou às vezes uma dor de cabeça que ele tinha. É a gente melhorar, né, Elton? Ter constância, né? Persistir, porque mudar hábito não é simples, não é fácil, né? Então, persistir e celebrar a vitória, né? Eu falo o seguinte para pacientes, né? Eu espero que daqui a um ano, eu tenho certeza que se você estiver junto com a gente, daqui a um ano você vai se encontrar melhor do que você chegou aqui hoje. Agora, sim, se você, né, por qualquer situação, né, fraquejar, né, e abandonar, eu tenho certeza que no próximo ano você vai estar pior do que você estava em termos de saúde quando você chegou aqui. Né? E aí esse perfil de paciente, igual você comentou aí, né, é um perfil de paciente que o tratamento medicamentoso faz muita diferença para ela nesse momento da vida, né? Porque assim, ela estava numa fase onde a atividade física ela não consegue fazer por limitação física, né? A alimentação não estava conseguindo seguir direitinho, muitas vezes por questão, aí, às vezes de aumento, pode ser por aumento de apetite, ou por ansiedade, ou por compulsão. E aí, na hora que você entra com tratamento medicamentoso sem ter preconceito com ele, né, esse paciente melhora expressivamente, né? E ele entra no eixo novamente. Né? Esse é o grande ponto. Não, essa muleta do medicamento, né, e os medicamentos hoje eles estão muito avançados no termo de bioquímica da ação dele, cara, é muito bom. É muito a gente vê nossos resultados de pacientes. Exato. Né? Quando você tem a intervenção nutricional associada ao medicamento, cara... E aí esse equilíbrio do corpo, né? Sim. Ontem mesmo eu conversei com você daquele nosso paciente, né? Que veio, estava fazendo um acompanhamento, acabou vindo pra gente, e que na hora que a gente fez esse ajuste, em 3 semanas que eu estou fazendo, tem pacientes que eu faço plano de acompanhamento, e eu encontro essas pessoas com um intervalo de tempo mais curto, na dependência do estado de saúde que elas se encontram, né? E aí, ele em 3 semanas, na hora que a gente ajustou, ele conseguiu perder em 3 semanas de gordura corporal 4 quilos, ganhar, né? Você lembra que eu te mandei 1,5 kg de ganhar 1 kg de gordura, porque entrou com a suplementação também de massa muscular, entrou com a suplementação adequada e organizou essa casa, né? O tratamento é esse, o tratamento em equipe, em conjunto. E você lembra que a gente discutiu o caso dele, e você até falou assim para mim, Franca, vamos fazer o jejum? Vamos fazer o jejum. Fez o jejum para aquele perfil. Por quê? O jejum para ele funcionava. É um paciente, gente, que ele tem o hábito noturno. Então, assim, ele sempre trabalhou à noite, dorme mais tarde. Adianta você pôr esse paciente para comer 6 horas da manhã, ele não vai comer 6 horas, ele está dormindo, né? E aí você adequou, né? O que você fez, basicamente? Adequou a alimentação ao ciclo circadiano. Ao ciclo circadiano dele. Ciclo circadiano. Sim, então, esse perfil de paciente, um paciente que foi um grande... trabalhou na noite, né? Por muitos anos e acompanhou aí alguns artistas que a gente conhece aí, né? Então é difícil você mudar esse paciente, não tem como. Mas como é que eu posso dizer? Faz parte do contexto de trabalho dele, aí onde ele performa mais no seu lado artístico, de produção. Se você pega médico, por exemplo, às vezes dá plantão noturno, né? E aí, qual que é a melhor forma de ajustar a alimentação para aquilo, né? Para aquele momento? E é o sanduíche e a pizza que vai ser pedida lá no plantão? Não, né?
E aí tem o tratamento medicamentoso que ajuda nisso tudo, né? Mas assim, gente, o que importa é o seguinte, existe tratamento, né, Elton? Existe, tem que entender o processo, está quase 1 hora já de live que a gente está aqui, daqui a pouco ela cai, né? Então, faremos outras pela frente, mas o que a gente quer... convidado. Mas a gente quer sair daqui com essa ideia, né, Elton, de que a gente precisa entender que a gente tem fragilidades, mas que existe tratamento para tudo, e a gente tem que voltar a olhar para a gente. Então, assim, né, para de se comparar com outras pessoas, para de achar o corpo do outro maravilhoso, a rede social do outro maravilhosa. Passe a se olhar no espelho. Né? Hoje eu fiz uma palestra mais cedo, e eu até falei com o pessoal na palestra, pedi que eles fizessem um exercício. Hoje à noite, na hora que chegar em casa, entra no banheiro, tire a roupa por completo e se olhe no espelho e se enxergue. Fica 3 minutos ali se enxergando. De frente, de lado, de trás, olhando dentro dos seus olhos. E é isso que a gente precisa, né, Elton? As pessoas pararem de se comparar e voltarem o olhar para elas. E é interessante isso que você comentou, doutor, que é o seguinte, toda pessoa que ela tem uma mudança desse padrão de comportamento, que a neurociência explica que é um período aí de 66 dias, né, para ela mudar esse padrão de comportamento, quando ela começa a colher os resultados, ali já com 21 dias, ela fala, cara, como tá bom, como eu quero mais. Porque assim, é um vício. É um vício. A pessoa está num vício. E não é um ela está ligada no automático. E não é um vício atrelado só à imagem corporal, né? Até porque ela passa a dormir melhor. A queimação e a azia que ela tinha passa a não ter mais. Né? Aquela constipação intestinal, aquelas fezes endurecidas, ou só diarreia ou gases passa a não existir mais. A qualidade do sono melhora. A disposição ao longo do dia fica melhor. Então ela vai tendo tanto benefício que ela vai aderindo gradativamente ao processo. Mas parar de imediatismo, querer tudo, né, para 1 mês, 2 meses, e buscar ao longo do tempo. Uma coisa que eu falo que é o seguinte para alguns pacientes, que imagina o seguinte, você não vai gastar, eu te prometo que você não vai gastar o mesmo tempo que você gastou para chegar nesse peso, mesmo tempo para reduzir. Porque o peso, ele vai subindo gradativamente. Ele vai como uma escadinha, ele vai subindo. Na hora que a pessoa às vezes acorda, depois de 10 meses, 1 ano, 2 anos, ela está lá com 8, 10 quilos a mais. Às vezes 20 quilos a mais. Só que o tempo que ela gastou para chegar nesse peso, ela não vai gastar o mesmo tempo para reduzir. Só que para reduzir, na hora que ela chega lá naquele... que ela reduziu, que ela atingiu o objetivo, ela venceu só uma parte. Agora vem a segunda parte, que é o tema que a gente está falando, que é sobre recomposição corporal. Isso, e aí vocês, então hoje, gente, se olha no espelho, se enxerga, e se tiver, por exemplo, com uma circunferência abdominal acima do normal, o que é normal? Mulher abaixo de 88, homem 102. É fácil, é só pegar uma fita, né, e envolver aqui na sua cintura, na altura do umbigo, uma fita métrica. Se tiver normal, você não está bem. Encara isso, você precisa de ajuda. Não está legal, você vai envelhecer com doença, você vai envelhecer, porque hoje a medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu, os diagnósticos são feitos cada vez mais precoce, você vai envelhecer às custas das amuletas dos remédios. Né? E aí você vai gastar, por exemplo, trabalhou a vida inteira na correria para juntar uma poupança para o dinheiro, e aí você vai gastar ele todo com tratamento. Hoje você pode investir em prevenção, né, Elton? Então, você merece esse investimento que você faz em você. Isso que você falou, fechando aí, né, que senão daqui a pouco a live vai cair. Saber que a medicina ela tem recurso para a gente viver mais, ela tem. Agora, a longevidade ela tem que estar atrelada com saúde. Longevidade sem saúde não adianta de nada.
E, infelizmente, nem todo mundo, né? A gente vive num país onde há um abismo social, né? As pessoas envelhecem doentes sem condições de fazer o tratamento que deveria fazer, porque remédio bom é caro, é muito caro, não é barato, e não é todo mundo que consegue pagar. Então, investir em prevenção, em saúde, em conquistar ao longo da sua vida a saúde, é uma poupança que a gente faz, né, para poder curtir a vida quando a gente está lá com seus 70 anos. Então, gente, se olha no espelho, olha de frente, olha de lado, olha de costas. Se tiver acima da circunferência abdominal, acima do normal, se tiver gordura pululando aí, né, no corpo, não está saudável. A obesidade tem que ser encarada como uma comorbidade. E se você olhar no espelho e você tiver magro ou magra, não necessariamente você também está saudável. Você precisa avaliar a sua composição corporal e, com isso, a gente avaliar se há necessidade de fazer o que? A recomposição corporal. Obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o seu convite e vamos falando e cada vez mais ajudar mais pessoas disseminando essa informação aí tão preciosa, né? E a gente se fala quase diariamente, né? A gente fala muito. E porque assim, não adianta só também a gente fazer a receita ou fazer a prescrição da alimentação. A gente precisa acompanhar essa pessoa de perto, e é o que a gente faz, né? Discutindo os casos dos nossos pacientes. Gente, beijos, vamos embora, porque amanhã eu estou indo para São Paulo gravar documentário e podcast. Para vocês durante a semana isso. E Elton também deve ter muita coisa para fazer. Amanhã é um dia puxado aqui. Então tá bom. Doutor, um abraço, boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau.